Vamos iniciar a tarde de hoje. Muito obrigada pelo convite, ao Cristiano Cruz, Antônio Mamed, Fernanda Batista, a Marilete. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje, a gente poder contar um pouco do que a gente viveu, as nossas experiências, o que a gente vem aprendendo, principalmente. Então, é muita gratidão, né, pela tarde de hoje. Quer dar boa tarde, Érico? Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, preparando um material bem bacana, presta muita atenção. A gente vai começar aqui com a nossa triplo diamante black, uma pessoa que eu admiro, que eu me inspiro, aprendo demais, não é? E vai começar conversando aqui com vocês essa tarde. Valeu! No seminário de hoje, nós vamos contar a nossa história, né? O que contaremos hoje? Os nossos desafios. Os desafios, eles são maravilhosos, porque é através dos desafios que a gente se fortalece, que a gente desenvolve novas habilidades, que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente percebe os nossos erros. Os erros são bem-vindos, porque é um convite para que a gente possa melhorar. Então, se não existem os erros, não existe esse convite de melhora. As nossas atitudes, o que nós fizemos, quais foram as nossas atitudes, como a Luciana disse, é composto, sim, de algumas renúncias e as conquistas, né? O que vieram, quais são os resultados, quando a gente consegue associar tudo isso, desafios, atitude, e realmente são transformadores. Um pouco da nossa história. Quem somos nós? Somos pessoas comuns, Juliana e o Eric, somos de família de classe média, aqui do interior do estado de São Paulo, de Lins, né? Nos conhecemos há mais de 25 anos atrás, começamos a namorar, nos casamos, fizemos muitas viagens, tivemos muitas experiências em algumas cidades onde nós moramos. Moramos em São Paulo quase 10 anos, depois em Ribeirão Preto, onde tivemos o nosso filho, João, garotinho que já tem aí quase 11 anos, né, um garotão. E tivemos várias experiências profissionais ao longo desse caminho. Eu vou falar um pouco da minha formação, depois o Eric vem na parte dele, vai falar um pouco sobre ele também, tá? A minha formação, sou dentista de formação, me formei na Faculdade de Odontologia de Lins, em 2001, e fiz pós-graduação em dentística, na área de estética e ortodontia, né? Dentro da minha área, como dentista, sempre estudei, sempre gostei muito de estudar, de fazer cursos, de me atualizar. Então, isso já fazia parte da minha rotina há muito tempo, quase aí 16 anos de profissão como dentista, e já fazia parte da minha vida desde sempre, né? Essa cabeça de empresário. A cabeça de empresária não é algo assim que a gente nasce com ela. A gente vai adquirindo, a gente vai colhendo experiências ao longo da vida, inspirado nos nossos pais, nos nossos professores, nas pessoas que nós convivemos, né? E a gente vai adquirindo essa forma de pensar, essa cabeça de empresário, né? Ser dona do meu próprio negócio, eu sempre quis ser dona do meu próprio negócio, ser protagonista da minha história. Então, eu nunca coloquei a minha profissão nas costas de ninguém ou delegado a ninguém. Eu sempre fui atrás das minhas escolhas, né? E então sempre foi assim na minha profissão como dentista. Eu me formei, tinha 20 anos, ia fazer 21 anos. Com 21 anos, eu já tinha consultório comprado, formado, pagava todas as minhas contas, morava em São Paulo na época, saí de Lins para São Paulo, uma grande mudança. Pagava aluguel, pagava apartamento. Então, aos 21 anos, eu já tinha muitas responsabilidades adquiridas, né? Isso é uma cabeça de empresário. Eu já fechava as parcerias, sempre fechei parcerias dentro da minha profissão como dentista. O dentista, ele é um grande empreendedor, porque ele se forma, ele não tem salário, né? Não tem carteira assinada, ele tem que correr atrás todos os dias. Não tem férias, não tem 13º. Então, ele é um grande empreendedor, o dentista. Então, essa profissão de odontologia, eu só tenho a agradecer, porque ela me formatou, ela me trouxe uma formatação mental de postura, de empreendedorismo, de uniforme, né? De ética, de compromissos. Então, isso eu sempre adquiri, sempre tive isso na minha profissão como dentista. E mesmo trabalhando há quase 16 anos no consultório, tive, sim,
boas conquistas na nossa vida profissional, mas surgiu um momento que nós resolvemos, assim, começar a buscar novos horizontes, né? Nós queríamos mais, nós queríamos não só uma vida, um trabalho tradicional, nós queríamos novos sonhos, nós queríamos novas perspectivas, nós queríamos, assim, realmente uma vida, uma estabilidade financeira melhor, uma qualidade de vida melhor. E foi aonde, em 2014, com toda a crise que aconteceu no ano de 2014, isso nos impulsionou ainda mais a gente buscar novas possibilidades de negócio, né? Eu e o Eric, e nós fomos estudar o mercado aí fora, visitamos várias feiras de franquias, enfim, nada se encaixava no que a gente buscava, no que a gente precisava. Eu não poderia parar o meu consultório naquele momento, teria que ser algo que viesse somar, que viesse complementar no meu dia a dia, principalmente como mãe, como profissional autônoma, né? Não poderia fechar e começar um outro negócio, muito menos o Eric fechar a empresa que ele tinha com 44 funcionários na área de telefonia, e começar da noite para o dia um novo negócio. Não, tinha que ser algo que vinha complementar, algo que vinha somar e que principalmente coubesse no nosso bolso. Nós estávamos numa crise em 2014, tínhamos dívidas financeiras, então não tinha esse capital de giro para investir em algo, né? Fazer aquele investimento de 500 mil, 200 mil em nada, em franquia, nada. Tinha que ser algo que chegasse dentro do nosso bolso, dentro da nossa realidade. Não poderíamos fazer mais dívidas. E depois de estudar e de buscar o ano de 2014 inteiro, finalzinho de 2014, dezembro, um mês como esse, por esses dias assim, eu tive a ideia de dar um presente para os meus pais de Natal. E liguei para o meu irmão, o Rodrigo Gardim, que morava em Vitória, Espírito Santo, na época, e falei: Rodrigo, olha só, a minha mãe comentou comigo, comeu uma batatinha, tal, numa panela que não usa óleo. Não conhecia air fryer, nem sabia que a air fryer era da Polishop, né? Não tinha essa informação. E acho legal, né? Ela gostou bastante, de repente a gente podia juntar e dar um presente só para o pai e para a mãe de Natal. E uma air fryer. Aí o Rodrigo me disse, eu falei assim, parece que essa air fryer é da Polishop, eu já fui em algumas lojas aqui em Lins, e um dos vendedores me informou que essa panela é da Polishop. Então, eu tô te ligando, porque aqui em Lins não tem loja da Polishop, a gente não tem shopping aqui. Você poderia ir no shopping aí em Vitória dar uma olhada, eu já olhei na internet, custa tanto, mas de repente aí com um vendedor, né, você pode ver um preço melhor, assim, a gente conversou e tal. E aí ele me disse o seguinte, meu irmão, ele falou assim, Ju, eu não vou no shopping, eu vou ligar para um amigo meu, que parece que agora a Polishop abriu a possibilidade da gente poder trabalhar com os produtos, revender os produtos. Então, esse amigo meu está trabalhando com isso. Ele já me convidou, inclusive, algumas vezes para ir conhecer a oportunidade. Para ir conhecer essa oportunidade, mas eu não fui, não me encaixo nisso, meu irmão falando, né? E eu falei, Rodrigo, faz um ano que eu e o Eric, a gente está buscando novas possibilidades, né, de diversificar, eu principalmente no consultório, quero muito ter uma renda complementar, 2, 3 mil a mais, para mim faz uma diferença muito grande, me alivia uma das minhas babás que ficava com meu filho, eu pagava 2 babás, e trabalhava o dia todo no consultório, não tinha tempo para nada, né? Posso ficar um pouco mais em casa, dispensar uma babá. Então, para mim, faz muita diferença. Eu falei, que bacana poder trabalhar com os produtos da Polishop. Já gostei. Desde cara, já gostei. Aí ele falou para mim o seguinte, parece que tem algo a mais, Ju. Espera aí que eu vou conhecer, eu vou ligar para esse amigo meu e vou conhecer, né? E vou ver como é que é. E depois a gente conversa. E eu já fiquei super curiosa, eu já queria, por telefone, naquele momento, para mim já era assim. Não importava o que era. A marca Polishop e os produtos Polishop já me ganharam. Então, para mim, já era assim. E aí eu fico pensando, sabe? Eu gosto de contar essa história, porque nessa época de Natal, imagina quantas pessoas, nesse momento, desejam comprar, adquirir, presentear alguém com um presente da Polishop, com um produto da Polishop,
mas não imagina que existe uma oportunidade dentro de um produto, que além do produto que ela vai consumir, que ela vai ter, que ela vai presentear, existe uma super oportunidade que é o nosso canal Polishop com você. Imagina quantos triplos diamante black estão aí nesse momento aí fora, esperando para comprar um presente de Natal para os pais, para o seu uso próprio. E ele pode sim estar desesperado por uma oportunidade, assim como eu e o Eric estávamos em 2014. Nós passamos 2014 o ano inteirinho no escuro, né? O Eric sem dormir, só as contas chegando e aquela avalanche. Então, eu imagino quantas pessoas nesse momento estão aí fora, esperando o nosso contato. Nós somos o porta-voz disso tudo. Nós somos o porta-voz da oportunidade, nós somos os porta-vozes dos produtos, da empresa, de tudo. Então, aí ele foi, meu irmão, né, voltando na história, ele ligou para o Léo Pádua, que é um grande diamante do canal, Léo Pádua, e era amigo dele, e falou: Léo, minha irmã quer comprar um produto, assim, 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 air fryer e tal. O Léo foi muito inteligente na hora, né? O empreendedor que é empreendedor não perde a oportunidade. E ele falou: Gardini, olha só, eu tenho esse produto aqui para te vender, mas por que você não vem conhecer o negócio? Já faz 4 meses que eu te convido e você não conheceu ainda. Por que você não vem conhecer e, de repente, consome do seu próprio negócio com benefícios ainda melhores? Aí foi aonde despertou interesse no meu irmão e ele foi conhecer a oportunidade. Depois disso, né, conversou comigo com o Eric e a gente também pôde conhecer. E no ano de 2015, dia 3 de 2015, de janeiro, comecinho de janeiro, eu e o Eric fizemos o nosso credenciamento na Polishop. Então, eu gosto muito de contar essa história, porque é exatamente nessa época de Natal, é para fechar o ano, e quantas pessoas estão aí esperando uma perspectiva nova de transformação de vida, de futuro, de coisas boas, não só um produto. E aí, aliado a isso, eu gosto muito de mostrar esses 3 pilares do negócio, porque eu vim para o negócio por causa de um produto, né? Não tive apresentação de plano, fui conhecer o plano 3 meses depois do meu credenciamento. Eu fiz meu credenciamento para trabalhar com os produtos. Eu ia trabalhar com os produtos, né? E o Eric não se interessou de imediato, ele veio depois, ele teve um momento dele de vir para o negócio, mas eu vim no comecinho para trabalhar com os produtos. Então, o que mais me encantou no negócio foi realmente isso aqui, ó, renda pessoal. Era o que eu precisava naquele mês, eu precisava de imediato isso. Então, a gente tem que ver que o nosso negócio ele é composto de 2 pilares de ações. A gente fica falando tanto dos reconhecimentos, né? Reconhecimentos e viagens, isso dos reconhecimentos e bonificações e tal, mas a gente esquece que existe todo um trabalho a ser realizado antes. E aqui, no nosso caso, como não teve apresentação de plano, né? Não enxerguei a oportunidade de renda residual de imediato. Eu fui enxergar depois, eu fui conhecer depois. Mas eu enxerguei renda pessoal, descontos especiais e bônus de venda direta. E isso fez uma diferença muito grande no meu negócio e na minha rede também, na nossa rede. Porque nós desenvolvemos todo um pilar de venda, de revenda, de consumo de produtos, né? Nos nossos planos, a gente não fala, quem gosta de vendas ou quem não gosta. A gente não fala isso. Eu falo nos meus planos, eu amo esse pilar de renda pessoal. Ele é maravilhoso, ele dá uma renda incrível. Se você aprender a trabalhar com esse pilar corretamente, se você fizer os treinamentos que a própria Polishop oferece, que as pessoas que estão há mais tempo no canal te oferecem, você vai poder ter um lucro maravilhoso com esse pilar de renda pessoal. Então, para mim, ele é o melhor pilar do negócio, é o que me trouxe para o negócio. E a duplicação que eu faço disso nesses 6 anos de negócio é maravilhosa, né? Então, por quê? Porque o nosso negócio ele é um todo. Ele não é só um pilar renda residual. Renda residual é incrível, é o nosso patrimônio, né? Sem dúvida nenhuma. Mas quando você alia renda residual e renda pessoal, você cresce, você deslancha ainda mais, você
coloca mais resultados, mais perspectivas de melhora, né? Duplica muito mais, principalmente a parte de consumo. Então, isso é muito positivo. A gente não colocar na mente do nosso convidado durante o plano e dos próprios empreendedores que estão ali a possibilidade dele pensar se ele gosta ou não de alguma coisa. Ele está conhecendo uma oportunidade, né? Ele não está ali para fazer só o que ele gosta. No meu consultório, eu não fazia só o que eu gostava. Eu tinha passos e passos e passos que eram extremamente desafiadores que eu não gostava. Mas era a minha profissão. E aqui também é uma profissão. Então, vão existir passos no negócio que não é para a gente perguntar para o convidado, eu gosto, eu faço isso, eu não gosto, eu não faço aquilo. Colocar na mente do convidado coisas que ele nem está pensando, né? É igual a gente ficar falando para o filho, tá passando mal, tá passando mal. De repente, você vai olhar para a criança está passando mal. Mas a criança nem está passando mal, porque você ficou falando o tempo inteiro para ela, perguntando se ela estava passando mal. Então, cuidado para não colocar na mente do seu convidado ou da sua rede de empreendedores pensamentos que eles nem sabem. De repente, eles são apaixonados por renda pessoal e não sabem. E eles vão descobrir isso ao longo do negócio, né? E você vai poder ajudar com a sua duplicação. Então, isso no começo, no nosso início, foi fundamental, a gente enxergar o negócio como um todo. Tudo é relacionamento, tudo é lucro, tudo é trabalho, tudo é contato, e faz parte de um todo para que os reconhecimentos possam existir e acontecer. Mas nós tivemos um período de apagão, né, no nosso negócio. Eu fiz meu credenciamento em janeiro, 3 de janeiro de 2015, e aí nós ficamos 3 meses sem conhecer o negócio, sem assistir o plano, sem saber da expansão, da renda residual. Por mais que o meu irmão me ligasse, olha, assistam isso, façam aquilo, não tinha RA em Lins. A RA mais próxima era em São Paulo. E nós não estávamos a fim de ir, não estávamos a fim de assumir novos compromissos. Eu já tinha muitos compromissos como mãe, como dentista, o Eric também na empresa dele, né? Então, nós não estávamos a fim de assumir. Eu queria só trabalhar com os produtos, revender. O Eric não estava afim nem de ver nada naquele momento, com a cabeça muito cheia na empresa, demitindo funcionários, um ano muito difícil. E aí, nesse período de 3 meses, eu fiquei de repouso absoluto na cama, por conta de um aborto, né? De uma gravidez com riscos, né? Com complicações. E fiquei 3 meses de repouso. E aí eu agradeço tanto a Deus por isso, porque foi a oportunidade que a vida me deu para que eu pudesse parar um pouco, né? Para que eu pudesse olhar um pouco para mim, para que eu pudesse me sentir um pouco. E aí, naquele momento, naqueles 3 meses, eu não tinha mais o que fazer, deitada na cama, já assistia todos os programas de televisão, li alguns livros, tal. E comecei a, então, assistir os treinamentos do Winner, que o meu irmão tanto falava para eu assistir todos os dias. E comecei a assistir. E eu me lembro que os primeiros treinamentos do Winner que eu assisti foi da Lia, não poderia ter sido melhor, né? Acho que Deus, quando faz um plano na nossa vida, realmente é tudo costurado, porque o treinamento da Lia é incrível, uma força muito grande, era tudo que eu precisava naquele momento. Como mulher, me identifiquei ainda mais. Depois eu assisti os treinamentos do Matheus, eu cutucava o Eric, olha os treinamentos do Matheus, olha o Matheus falando, parece você falando, falava para ele. A gente precisa conhecer melhor esse negócio, porque tem coisa aqui no meio, não sei o que é, mas tem. Então, o sistema Winner, ele foi, assim, fundamental na nossa decisão de abraçar, de vir para o negócio mesmo. O sistema Winner é o maior sistema de treinamento do mundo, ele é incrível, ele realmente é transformador, é apaixonante, é a melhor série que você pode assistir na sua vida. Sabe quando a gente começa a assistir uma série, engata 3, 4, 5 horas assistindo uma série? O Sistema Winner é a mesma coisa. Eu comecei a assistir o Sistema Winner, eu não parava de assistir, eu assistia todos os dias, assistia os treinamentos, e aquilo foi abrindo a minha mente. Porque por mais que a gente precisasse de uma oportunidade, por mais que a gente estava desesperado, sangrando por uma oportunidade naquela época, a nossa mente estava muito fechada, o nosso comportamento estava muito fechado. A gente não estava afim de assumir mais compromissos, aprender coisas novas, se desvincular de algumas coisas, sair da nossa zona de conforto. Então, o sistema Winner, ele é impactante, né? Ele é transformador,
E é exatamente essa frase do João Apolinário que eu adoro, que é do livro dele, que é o melhor livro de empreendedorismo do mundo, que é o livro do João Apolinário, né? É importante, como empreendedor, você se despir de preconceitos e passar a interagir com outros mercados e pessoas diferentes entre si, para absorver o máximo de informações, para incorporar em seu negócio e se errar, erre rápido, mas comece. Então, eu amo essa frase, eu sei ela decora, é um mantra para mim, porque nós não nascemos com rótulo, graças a Deus, nós podemos ser o que a gente quiser, a gente pode se diversificar o momento que a gente quiser, aprender coisas novas na hora que a gente quiser, se errar, recomeça, pede desculpas e vamos embora, e vamos fazer, e vamos acontecer. Então, muitas vezes, o que nos impedia de começar nesses 3 meses, né, parados, assim, antes eu dizia que era parado, agora eu já mudei a minha forma de pensar, eu acho que eles foram fundamentais esses 3 meses, porque eu pude assistir os treinamentos do Winner, e ir puxando o Eric, trazendo também, sabe, as coisas foram acontecendo dessa maneira. Talvez se fosse diferente, os nossos resultados tinham sido diferentes. Então, eu digo que não ficamos parados, fizemos o melhor que nós podíamos fazer naquele momento. E era exatamente isso, era o agir e sair da zona de conforto. Nós enxergamos o negócio, enxergamos a Polishop, enxergamos a marca, os produtos, mas nós não estávamos afim de sair da nossa zona de conforto. E isso muitas vezes acontece com a gente, mesmo empreendedores já, no nosso dia a dia, na nossa rotina, acontece com os nossos convidados também. Às vezes ele enxergou o plano, ele gostou da oportunidade, às vezes ele precisa da oportunidade, mas ele não entendeu ainda que ele precisa de algumas renúncias, né? Sair da sua zona de conforto. Às vezes ele não está afim de sair da sua zona de conforto, de assumir mais compromissos. Foi assim com a gente também. Então, graças ao sistema Winner, eu pude ir mudando a minha cabeça, a nossa forma de pensar aqui. E realmente o que vai fazer o negócio acontecer é essa mudança de comportamento. Acreditar, a gente acredita. Muitas vezes, né, os convidados acreditam, como eu disse, mas o que faz as transformações acontecerem, o que muda o mundo, é o nosso comportamento. É a gente mudar o nosso comportamento. Mudar o comportamento dói, é doloroso para a mente mudar o comportamento. A mente não quer mudar, ela gasta energia para pensar diferente, para mudar. Então, para mudar o comportamento é doloroso, não é fisiológico. Então, a gente precisa lutar contra isso todos os dias. Sair da nossa zona de conforto todos os dias. Sair da zona de conforto não é uma vez na vida, eu fiz meu credenciamento e comecei a Polishop, pronto. Sair da zona de conforto. Não, sair da zona de conforto é todos os dias. É todos os dias aquele slide do agir e do fazer, né? De sair da zona de conforto. Então, crença e comportamento. Reveja melhor aí como é que está a sua crença, seu comportamento. E aí, quando chegou o mês de maio, em abril, né? Nós cadastramos em janeiro. Em abril, nós conhecemos o plano pela primeira vez, em 2015. 3 meses depois, nos abrimos para conhecer o plano. Olha só, demoramos 3 meses para assistir o plano. Não queria nem ver o plano. Eu só queria trabalhar com os produtos e mais nada. Não queria assumir mais nada na minha vida. Às vezes a gente vem mesmo lá de fora com algumas dores, né? Meio traumatizado. E às vezes a gente precisa desse tempo com a gente. Os nossos convidados também são assim, às vezes. Então, lá em mês de abril, que nós fomos conhecer o plano, e aí entendemos o negócio, entendemos o pilar de renda residual, que nós poderíamos também trabalhar na expansão. Aí foi maravilhoso, porque o Eric entendeu o negócio, o Eric se apaixonou, teve realmente a visão a longo prazo do negócio. Essa visão a longo prazo foi dele, não foi minha. Eu demorei mais um bom tempo para ter essa visão a longo prazo, mas ele, na hora que ele conheceu, muito inteligente, já pegou logo de cara e falou, não, esse negócio é milionário, esse negócio nós vamos fazer, e não existe esse negócio, é uma tendência, e enxergou a longo prazo, né? Então, nós assistimos o plano em abril, em maio teve a convenção 2020, Rumo 2020, fomos à nossa primeira convenção, já com Elites Plus, mas não sabíamos quase nada do negócio, foi impactante a convenção é sempre impactante, e para nós, no nosso caso,
foi impactante porque nós aprendemos a sonhar. Então, esse aprendemos a sonhar foi o passo mais importante no início da nossa trajetória aqui, em desenvolvimento na parte de expansão. Porque o único passo entre o sonho e a realidade é a nossa atitude. Nós entendemos que não era só sonho, que não era só sonhar. E as pessoas estavam lá naquela convenção sendo reconhecidas, ganhando Mercedes no palco e tal. Não é porque elas tinham sonhos grandes ou pequenos. Esse negócio de grande ou pequeno, isso é muito relativo, né? O que é grande para um é pequeno para outro, o que é importante para um não é importante para o outro. Então, para mim, no meu ponto de vista, tudo é sonho, tudo é trabalho, tudo é conquista. O que realmente faz o sonho acontecer são as nossas atitudes. Então, eu amo esse livro, é o Sucesso é Ser Feliz, do Roberto Chinachique. É a minha segunda indicação de livro de hoje. Tem várias indicações de livro, mas hoje eu vou deixar esses dois para esse mês de dezembro, tá? Para ler esse mês. Se leu do João Apolinário, lê de novo. E mais esse daí. Grandes sonhos exigem grandes crescimentos e mudanças. Não adianta querer alcançar um grande sonho se não estiver disposto a trilhar o caminho da evolução. Os campeões percebem as oportunidades e fazem as mudanças necessárias para aproveitá-las. Foi exatamente isso que nós enxergamos na nossa primeira convenção, as mudanças necessárias para aproveitá-las. E aí nós voltamos da convenção já com uma cabeça assim extremamente transformada, não era só mais crença, era comportamento mesmo, decidido, decisão. E quando a gente tem essa palavra decisão, decisão é uma coisa muito, a gente fala muito sobre isso, né? Todos os dias na nossa rotina, na nossa vida, o quanto nós usamos a palavra decisão. Vamos decidir isso, vamos pensar aquilo, principalmente aqui em casa, com o filho, com criança, o João, né? A gente conversa muito sobre decisão, sobre comportamento. Essas crianças, eles já vieram com uma inteligência emocional diferente. Parece que eles fizeram um curso aí em algum lugar, porque eles são extremamente emocionais. Então, a gente conversa muito aqui. E esses dias, fazendo uma tarefa com ele da escola, né, terminando aí as atividades da escola, era sobre os planetas e tal, e aí contava uma história do homem, né, quando o homem foi à Lua, contava essa história lá no texto, e aí tinha lá escrito assim, a grande decisão em destaque. E isso chamou a atenção dele. Eu não tinha nem percebido isso, e aí ele falou assim, mamãe, o que é uma grande decisão? Porque decisão, a gente fala o dia todo aqui, né? O que nós vamos comer agora? Vamos decidir comer japonês, vamos pedir um lanche, o que vai ser, né? Então, a gente fala muito sobre isso. Mas acho que essa palavra grande decisão impactou ele naquele momento, acho que ele nunca tinha escutado daquela forma. E aí ele me perguntou, o que é uma grande decisão? E aí eu fiquei ali pensando, eu falei, poxa, se eu der uma definição muito assim, muito formal, a cabecinha dele de 10 anos não vai compreender. Então, eu puxei para a história que a gente estava assistindo ali, que a gente estava lendo, né? E falei para ele, filho, olha só, quando os astronautas entraram dentro da nave espacial, foi uma grande decisão. Foi a decisão mais importante da vida deles. Porque a partir do momento que eles entraram dentro da nave espacial, não tem volta. Não tem volta, assim, até completar o objetivo. Qual é o objetivo? Aí ele, chegar à Lua e retornar. Então, são meses, às vezes até mais, né? São anos, dependendo para onde vai a nave espacial. Então, é uma grande decisão, porque a hora que fechou a porta da nave espacial, pode acontecer o que for aqui na Terra com a família dele, ele pode acordar um dia indisposto lá no universo, com dor de barriga, com saudade de casa, com alguma coisa, ele vai conseguir voltar? Ele vai conseguir abrir a nave, sair no meio da viagem e voltar? Não, não vai. Então é uma grande decisão, porque não tem volta. Ele vai ter que cumprir o objetivo, ele vai ter que chegar até a Lua, fazer o que tem que fazer e retornar. Não só pela decisão, não é só uma grande decisão, porque ele vai estar ali
fazendo essa missão, mas também é uma grande decisão pelas pessoas que ficaram aqui na Terra, que acreditaram nele, que famílias dependem desse trabalho ser concluído, deles chegarem até a Lua. Imagina quantas famílias foram impactadas trabalhando com isso, quanto dinheiro envolvido na construção dessa nave espacial, desse projeto. Aí eu fui, né, aumentando a história. Então, isso é uma grande decisão, quando impacta principalmente a nossa vida e a vida de tantas outras pessoas. Então, na sua grande decisão, não esqueça de você pensar que você está dentro da nave espacial e que você precisa cumprir seu objetivo. Trace com você seu objetivo. Talvez seu objetivo não seja ser triplo diamante Crown. Você sabe do seu objetivo, do seu número. Nós temos o nosso número aqui, né? Então, essa decisão ela só vai se concluir quando a gente alcançar esse objetivo. Até então, eu e o Eric, nós estamos dentro da nave espacial. Renunciamos o que for preciso, tomamos a nossa decisão, conversamos com a gente mesmo. Às vezes a gente toma uma decisão, mas esquece de conversar com a gente mesmo, de combinar com a gente como vai ser, né? Combinar com a nossa mente como vai ser, combinar com as pessoas que estão em volta, que moram com a gente, que gostam da gente, que convivem com a gente. Combine. Tudo que é combinado fica mais fácil. Como vai ser a sua rotina, como vai ser o seu trabalho. Mostre como vão ser suas atitudes e mostre quais serão os possíveis resultados. Assim fica muito mais fácil do trabalho fluir e acontecer. Então, esse foi o início da nossa história, da nossa caminhada, e agora o Eric vai continuar aqui com vocês e compartilhar realmente os passos de ação, de trabalho. Nós fazemos juntos, nós apresentamos plano, os dois. O Eric vai para um lado, eu vou para o outro. Foi muita estrada nesses 6 anos, não foi online, viu? Online é maravilhoso, mas não foi online, foi na estrada, foram quilômetros e quilômetros e quilômetros de muita decisão, de muito querer mesmo. Então, aproveitem tudo, prestem muita atenção e mais tarde a gente se vê, pessoal. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Até mais. Obrigada. Legal, muito obrigado, Juliana. Incrível, né? Parabéns. Na verdade, é essa decisão mesmo de entrar nessa nave, jogar a chave fora e partir a triplo diamante Crown, sem volta, sem querer passar, sem querer parar. Não dá para descer. E essa foi a nossa decisão. Apesar da decisão ser a mesma, os motivos que nos levaram a começar e a fazer esse trabalho sempre, são diferentes. Eu também tive a minha história. Eu sou formado em administração, me formei em administração, fiz pós-graduação na área de marketing, pesquisa de mercado, trabalhei muitos anos como funcionário, fui empregado de diversas empresas, tive bons salários, tive oportunidade de trabalhar em boas empresas, até que eu tomei uma decisão muito importante, eu e a Juliana. Nós morávamos naquela época em São Paulo. Eu pedi demissão de uma grande empresa, a Juliana fechou o consultório, e nós voltamos para Lins. E aí eu parti para uma nova mudança, uma decisão muito importante de fazer uma transição profissional. Eu comecei a ser empreendedor, abrir meu próprio negócio. Eu queria ter a experiência de estar do outro lado. Ser funcionário, para mim, me incomodava demais. Eu trabalhava muito, fazia um bom trabalho, não é? Só que eu não tinha os resultados que eu gostaria. E eu nunca teria os resultados que eu gostaria, e eu precisava tomar decisão. Não era ficar reclamando do chefe, do patrão, da empresa e da economia. Eu é que precisava decidir fazer algo diferente. E nós tomamos uma decisão importante, voltamos para Lins, eu já como empreendedor, abri meu próprio negócio, tive a minha empresa, fui um agente autorizado da Claro Net, foi uma empresa que cresceu bastante, cheguei a ter mais de 40 funcionários, a gente atendia aqui 17 municípios, foi muito legal, foi uma grande experiência, ser empreendedor, ter o próprio negócio, foi fantástico, cresci muito profissionalmente. Só que no ano de 2015, 14, 15, o Brasil passou por um momento muito complicado, muito desafiante, um processo de impeachment da presidente levou a economia a desacelerar, a gente começou a viver uma crise econômica muito forte, e isso impactou demais os nossos negócios. Talvez também eu tenha minha culpa por talvez não me adaptar direito àquelas mudanças da época.
A gente começou a passar por um momento de uma situação financeira muito desafiante. Nós precisávamos, mais uma vez, mudar. Não adiantava ficar colocando culpa na presidente, na economia, na empresa. Não. A decisão era nossa de querer outros resultados. A gente foi em feiras de franquias, conversamos com muitos empresários, analisamos muitas e muitas propostas. Quando nós decidimos buscar essas alternativas. Até que tanto a gente pedir, né, que Deus nos concede. O nosso meu cunhado me ligou, Rodrigo Gardini, ele também na época tinha uma profissão, trabalhava numa grande empresa, estava muito bem, mas ele estava buscando alternativas de negócio, e ele disse: Eric, iniciei uma parceria com uma grande empresa, não é? Foi por conta daquela questão da Air Fryer, ele já tinha começado, ele falou assim: Eric, a empresa é fantástica, a gente precisa conversar, sentar, eu quero te apresentar como que era esse trabalho. E eu achei fantástico. Ser a Polishop, isso para mim foi fundamental. Uma grande empresa, uma marca forte, isso para mim me deu muita segurança de tomar a decisão de começar esse trabalho. Isso foi um fator muito importante também, e quando eu vi que era Polishop, isso me mostrou o seguinte caminho: tinha que ser profissional, porque a empresa é uma empresa profissional. Então, eu tenho que estar à altura dessa grande empresa. Então, exigiria da gente muito comprometimento, muito envolvimento, muito profissionalismo. E foi assim que a gente foi desenvolvendo o nosso negócio. Não só porque a gente via os treinamentos, porque a gente teve orientação, não. Estava na gente uma vontade tão grande de querer mudar, de ter esses resultados, que a gente falou: o único caminho é com comprometimento. E foi assim todo o nosso trabalho. É um envolvimento bastante grande, a gente estava incomodado com os resultados que a gente tinha, a gente precisava fazer algo diferente, a gente precisava ser diferente para ter os resultados que a gente gostaria de ter. E foi assim, com muito trabalho, sempre buscando um grande objetivo de ter uma remuneração maior, porque na época era muito importante para a gente, mas tinha uma coisa que a gente não abriria mão, de ter qualidade de vida. E qualidade de vida não é simplesmente parar de trabalhar. Não, eu gosto muito de trabalhar, eu me envolvo com o trabalho muitas horas do dia, mas é importante, quando a gente fala de qualidade de vida, é o quê? É poder controlar o seu tempo. Para mim, isso é qualidade de vida. Poder controlar o meu tempo. O tempo que eu dedico à família, a mim e aos negócios. Isso era uma coisa que, fazendo o que eu fazia antes, eu não conseguia ter. Então, eu não tinha qualidade de vida. Para mim, isso foi fundamental. Ter uma remuneração era importante, mas muito importante ter qualidade de vida. E foi assim nosso trabalho. E era preciso apagar o nosso modelo anterior, que estava aqui na nossa cabeça. Se a gente quisesse ter resultados diferentes, a gente precisava fazer algo diferente. Diferente do que eu sempre fiz. Claro que a experiência que você já tem, a experiência que eu tinha, foi importante. É importante para você também. Só que a gente tem que estar aberto a poder mudar, a poder fazer, traçar um caminho, percorrer um caminho de forma diferente. Isso foi muito importante para nós. E a gente começou a escrever uma nova história. Essa aqui, é exatamente a foto dessa sala que a gente está aqui hoje, numa das nossas primeiras RFs. A gente começou a fazer nossas primeiras apresentações de plano. E isso foi bacana, foi assim que a gente começou, assim como é indicado a gente fazer. Naquela época, a gente tinha ainda essa permissão de fazer encontros presenciais, isso vai voltar muito brevemente, e foi assim que a gente começou, de forma intensa, seguindo as orientações, fazendo o que precisava ser feito para a gente ter resultado. Seguimos o nosso caminho, assumimos a responsabilidade. Aqui em Lins, não tinha ninguém da nossa linha ascendente. A linha ascendente nossa mais próxima estava a 1.400 quilômetros. Nós é que precisávamos assumir a responsabilidade, fazer o que precisava fazer. E a gente começou já a fazer as nossas primeiras RAs. A gente fez as primeiras RAs como Elite, como Rubi. A gente não precisou chegar a um PIN de esmeralda, diamante, para organizar os primeiros encontros presenciais profissionais. A gente fez isso já como Elite. E isso foi muito bacana, porque naquela época a gente já estava assumindo uma atitude de diamante. Então, se você mora numa cidade pequena ou se você mora distante da sua linha ascendente, não espera ninguém, não.
toma a sua iniciativa de começar a fazer os primeiros encontros. Claro que nesse momento a gente tem que respeitar a segurança, né? O distanciamento, as leis de cada município, de cada região, mas isso vai passar em brevemente e você tem que partir, assumir a responsabilidade e fazer o que realmente precisa ser feito. E foi assim que a gente fez. Nós é que alugamos um espaço grande para poder fazer os primeiros encontros, sem saber se ia ter ou não convidado, se a gente ia conseguir ter esse dinheiro de volta, mas a gente entendeu que precisava fazer. O Fred Cavalhais fala uma frase muito legal: o trabalho pode ser feito sim em tempo parcial, mas a paixão tem que ser integral, ou seja, tem que fazer para valer. Isso não é um plano B. O plano A é o seu sonho. Se é por meio da Polishop, se é por meio do seu trabalho tradicional, eu não sei, mas o plano A é o seu sonho. E tudo tem que ser feito com maestria, com atitude, como um diamante, para você chegar no seu resultado. Então, é isso que a gente tem que fazer, assumir essa responsabilidade e, às vezes, ir até além. Nós éramos, se não me engano, nós éramos Elite Plus. Isso mesmo, nós éramos Elite Plus quando a gente convidou nossa linha ascendente, Léo Pado, que na época era um Rubi, para vir do Espírito Santo para Lins, para fazer alguns encontros, trocar uma ideia, compartilhar conhecimento, e foi fundamental. Eu, Juliana, mais alguns empreendedores aqui, nós éramos Elite Plus. Cada um, a gente fez uma vaquinha aqui, pagamos a passagem do Léo Pádua, ele dormiu aqui em casa, a gente achou um espaço para ele aqui, e ele veio. E ele ficou aqui com a gente, almoçou, jantou, tomou café da manhã, fez RFs, fez RAs, e isso foi fundamental para a gente poder seguir no trilho da Polishop. Porque o Léo Pádua já estava, morava, aliás, lá em Vitória, Espírito Santo, seguia um bom caminho, sendo orientado pelo Fred Carvalhais, lá já tinha RA, lá já tinha seminário, lá a coisa já estava acontecendo. Então, foi muito importante. Custou muito? Não. Cada um vendeu um Eco White, cada um vendeu um energético e pronto. Pagou a vinda do Léo para cá. Isso é empreendedorismo. Isso é atitude de diamante. Nós éramos Elites Plus. Então, às vezes, você tem que ir além para poder ter os resultados que você realmente deseja. Uma outra coisa importante que a gente assumiu desde o começo, um comprometimento de ter muita postura nesse trabalho. Isso é fundamental, porque você constrói dentro desse negócio uma marca. Olha só que bacana essa história. Essa é uma foto, quando nós éramos o BIS, a gente foi lá para Vitória, Espírito Santo, para aprender um pouco, mais uma atitude interessante. Nós fomos lá para aprender um pouco, participar das RAs, RFs, e numa dessas RFs realizadas pelo Léo Pádua, eu fui de camiseta polo, estava muito bacana, estava bem vestido, mas o Rodrigo de camisa e o Léo com blazer, numa RF. Eles estavam me mostrando aqui justamente que eu precisava ter uma postura diferente diante desse negócio. Essa, sim, é uma postura de profissionais. Se alguém entrar numa sala, ver uma pessoa com camiseta polo, alguém de terno, essa pessoa que nunca te viu, ela vai acreditar em quem? Então, era muito importante a gente ter uma postura. Começar a construir uma marca. Nós não temos hoje empresas que valem até $1 trilhão, como a Apple, como a Amazon. Eles têm ativo para isso? Não. Esse valor não tá relacionado ao ativo que eles têm, mas sim a marca, a postura, a identidade que eles construíram ao longo dos últimos anos. Isso é o que mais vale para você. Então, tenha comprometimento, comece a construir sua marca, apague a marca que você construiu até então. Se ela é positiva, ótimo, fortaleça ela para o nosso negócio, né? Mas é muito importante você desenvolver a sua marca. Comprometimento também, como a Juliana disse muito bem, trabalhar todos os pilares, também o pilar de consumo e venda. Conhecer bem os produtos, consumir e promover sem medo, vestindo a camisa, consumindo. Eu e a Juliana, nós consumimos cerca de 40 produtos da Polishop diariamente. Você acha que nós temos algum problema de movimentação de loja no final do mês, no começo do mês? De forma alguma. Nós movimentamos muito mais do que isso, porque todas as nossas ações relacionadas a produtos sempre tem a Polishop em primeira análise. Tanto os produtos que a gente consome, quanto os produtos que a gente indica, quanto os produtos de presentes. Está chegando o Natal. Você vai comprar onde? Você vai comprar na loja da cidade ou no seu negócio com descontos
que te gera acúmulo de pontuação e te dão bonificação. Claro que você vai ter que comprar no seu próprio negócio. Então, assuma que a sua empresa tem produtos incríveis e assuma a atitude de promover esses produtos. Não perca a oportunidade, defenda os seus produtos. Nós vemos aí nas redes sociais muitos amigos, os seus amigos, perceba isso, né? Promovendo os produtos deles, vestindo a camisa. E muitas vezes a gente se esconde atrás desses produtos. Não estou falando para você postar produtos de vendas, não. Estou falando para você postar o consumo. Não ter medo de indicar para os seus amigos, num churrasquinho, numa reunião de família, os produtos excelentes que você tem no seu negócio. Quando você veste a camisa, quando você defende a sua empresa, isso é um passo muito importante quando você convida as pessoas para poder fazer uma parceria. O seu convidado, ele quer pessoas assim, que vestem a camisa da empresa, que têm atitude, que defendam o seu time. É com essas pessoas que o seu convidado quer estar. Então, uma pequena demonstração de vestir a camisa, de promover, consumir, né, e conhecer os seus produtos, pode ser fundamental para que o seu convidado decida estar com você. Importante comprometimento em aprimorar todos os dias. Isso é muito importante porque quando nós começamos esse trabalho, eu tinha meu negócio tradicional, eu trabalhava muito, eu estava em crise, demitindo funcionários, trabalhando demais. Não tinha tempo, não tinha cabeça para fazer mais nada. Eu precisava ser efetivo. Aproveitar cada minuto do meu tempo para poder fazer bem feito. E eu entendi o seguinte, a única maneira de eu poder fazer bem feito e aproveitar da melhor forma o tempo que eu tinha, pouco tempo que eu tinha, era fazer de forma profissional, me aprimorar. Eu fui em busca dos treinamentos. Assistia muitos treinamentos do Sistema Win, porque eu não podia errar. Eu precisava fazer uma boa apresentação, um bom fechamento para que meu negócio desse certo. Eu não podia chegar depois de 2, 3 meses e falar, não deu certo, gastei meu tempo com isso. Não, tinha que dar certo. Então, para isso, eu tive que me aprimorar, me envolver com treinamentos, me aperfeiçoar. Ler livros, leitura de livros foi fundamental, que não só os conceitos técnicos, né, que a gente aprende, mas a gente precisa também mudar a forma como a gente encara o mundo, o nosso negócio, o nosso relacionamento, as pessoas. Então, tem muitos livros, são só 2, mas são dezenas que a sua linha ascendente, o diamante da sua linha ascendente, pode te indicar para que você possa se aperfeiçoar, se lapidar, se tornar maior, para que você possa receber muito mais sucesso. Então, desenvolver o lado profissional e pessoal foi fundamental para que a gente pudesse ter sucesso e acelerar os nossos resultados. Seguir a orientação da nossa linha ascendente. Perceba que você tem vários diamantes na sua linha ascendente. Siga a orientação, converse com eles, não fique recluso, não fique escondido. Cara, chama a sua linha ascendente. Eu não tenho medo nenhum de conversar com a minha linha ascendente, Rodrigo, Léo, Fred, Cristiano, e algumas vezes até mesmo Daniel Ruri, e até mesmo Gilberto Witt. Não tenho problema com isso, não. Se eu estou precisando de alguma informação, se eu estou com dúvida, se eu estou com medo, é com eles que eu vou conversar. Sempre tem uma palavra, uma frase, uma atitude que talvez possa mudar completamente o rumo dos seus negócios. Acione mais a sua linha ascendente. Saiba do seguinte, a sua linha ascendente está esperando o seu telefonema. Ela gosta das pessoas virem até você, né? Procurarem você para se orientar. Isso é importante. Ele vai entender que você quer fazer. E isso é fundamental. Então, acione mais a sua linha ascendente. Pergunte. Claro que todo o sistema Winner pode te ensinar. Mesmo sem sua linha ascendente, você chega diamante. Mas é importante você abrir esse espaço, esse canal de comunicação, para que ele possa te ajudar também. Ele não vai te procurar. Não é trabalho dele te procurar, te perguntar se está tudo indo bem. Por quê? Porque ele está construindo o diamante dele, ele não precisa só de você. Então, é você procurar a sua linha ascendente. Então, isso para mim foi fundamental. Essa é uma foto muito bacana. Eu e a Juliana, nós éramos rubis. Nós saímos de Lins, pegamos carro, depois um avião para uma cidade, de uma cidade até Vitória, Espírito Santo, para ficar alguns dias, poucos dias, mas participar de RAs, participar de RFs,
fazer alguns almoços, orientação a todo instante. Isso foi uma atitude muito bacana. Poxa, mas tive que investir numa passagem de avião para me encontrar com a linha ascendente? Aqui, ó, foi tudo muito bem pago. Cada centavo que eu coloquei no negócio foi muito bem pago. Milhares de vezes mais. Aqui, ó, o resultado de uma viagem como essa, que a gente fez, a gente dividiu em 10 parcelas. Quando a gente estava pagando a última parcela, a gente já estava ganhando talvez 100 vezes mais do que o valor que a gente inicialmente colocou para fazer esse trabalho. Ah, mas eu não tenho cartão, não sei o quê. Meu amigo, vende alguns EcoWhites, vende alguns Slim, vende uma Air Fryer, junte esse dinheiro e no mês que vem você faz isso. Claro que vamos respeitar a segurança, né, nesse momento, mas em algum momento a gente volta à normalidade. Né? O que eu falo normalidade é voltar a ter alguns encontros presenciais. E não custa nada também fazer um encontro presencial, né? Se você puder respeitar toda a segurança, toma um café, fica distante, não é? Mas participa, procure a sua linha ascendente. Atitude, nós éramos rubis quando a gente tomou essa decisão de fazer. Isso fez total diferença na nossa trajetória, na nossa história. Isso foi muito importante, essas atitudes. Aqui está uma outra história muito legal de uma atitude interessante. Foi mais ou menos nessa mesma época, eu fui um grande evento, Inovando com Diamantes, lá em São Paulo, 450 quilômetros daqui de Lins. Nós éramos rubis. A gente tinha acabado de conquistar o título de rubi. E nós tomamos uma decisão muito bacana e tivemos uma atitude muito importante. Nós alugamos um ônibus, compramos todos os convites, a gente nem tinha pessoas ainda para o negócio, né? Mas a gente organizou uma excursão para São Paulo para ir nesse evento. Eu dei um cheque calção aqui, dividi em 10 parcelas os cartões e coloquei no bolso de cada um, vendi alguns, tomei calote de outros, né? Mas a gente foi. A gente estava lá nesse evento. Nós éramos rubis e mesmo assim a gente assumiu a liderança do negócio. Diamante não é só um pin que você coloca aqui, ó, no seu terno, na sua camisa, não é? Diamante é uma atitude que você toma. E essa atitude pode ser dada, pode ser feita, pode ser realizada desde o seu primeiro dia. Outra coisa interessante, nós estávamos nesse evento, Inovando com Diamantes, nós estávamos lá participando, dando o exemplo. A empresa estava realizando o evento, a gente tinha que estar lá. Então, a gente estava dando exemplo de participação, de comprometimento. De sempre participar de todos os eventos que a empresa realiza. E de, principalmente, definir algumas metas e cumprir metas. O exemplo também é aqui, ó. Definimos uma meta e estávamos lá, sendo reconhecido. Então, quando existe um evento, vá nesse evento com um título novo, com uma conquista nova. Isso é muito importante. Então, nós estávamos no evento, mas sendo reconhecido com um novo título. Esse exemplo que a gente estava dando foi muito bacana, né, para toda a equipe, para o time, um comprometimento real, de fato, com o negócio. O compromisso, a gente não podia desacelerar. Eu tinha meu trabalho, a Juliana tinha o trabalho dela, só que a gente não pode parar nunca. De novo, presta atenção nessa frase aqui, ó. Talvez seja a frase mais importante que eu vou te dizer hoje. Não para nunca. E não parar, é não parar nunca. Continue, faça, até dar certo. Como a história lá da nave que foi para a Lua, sem poder voltar para trás. Continua. Nosso negócio ele é de altos e baixos, mas sempre com uma tendência subindo. Então, se você está no alto, ótimo, trabalha ainda mais. Agora, se você está na baixa, saiba que você vai crescer. Então, continue, não desacelere. Claro que vai ter semanas que você tem que se envolver mais com o seu trabalho tradicional, que você, de repente, tem que fazer uma viagem, que você, de repente, está doente. Tem N situações que te desviam do trabalho junto com a Polishop, mas não desacelera. Se você está dizendo, eu não tenho tempo para me envolver com a Polishop, isso talvez seja falta de planejamento. Converse com a linha ascendente, ela vai te ajudar a colocar nos trilhos, porque você pode sim, mesmo fazendo o seu trabalho, mesmo tendo muito pouco tempo, se envolver, se mostre envolvido para a sua equipe, assuma esse comprometimento de não parar, continue, de novo, não pare nunca.
Essa talvez seja a frase mais importante que você tem que levar desse encontro que a gente está tendo hoje aqui. Não pare nunca de fazer esse trabalho. Se envolva, faça, promova demais os treinamentos, todos os encontros promovidos, realizados pela linha ascendente, pelo Sistema Winner e pela Polishop. Cristiano Cruz diz sempre uma frase muito bacana, e isso me moveu desde o começo: o tamanho da sua equipe é o número de pessoas que estão nos eventos. Nosso primeiro seminário foi dia 25, nossa primeira convenção foi dia 26 de maio de 2015. Foi eu, a Juliana e mais 3 IDs. Nós éramos Elites Plus, lembro muito bem, nós éramos Elites Plus. Foi eu, a Juliana e mais 3 IDs. Chegamos nesse evento, terminou o evento, nós compramos, eu e a Juliana, nós compramos, se não me engano, 150 convites para a próxima convenção. Nós éramos Elites Plus. Está entendendo? A gente comprou 150 convites como Elites Plus. Dividimos lá em 10 parcelas, né? E começamos a trabalhar. Um convite para um novo empreendedor aqui, um novo empreendedor ali, convite na mão, convite. Na outra convenção, 6 meses depois, nós estávamos lá com 180 pessoas. Tenho certeza que foi por uma decisão lá atrás, como Elite Plus, de comprar os convites, de ir atrás, que fez com que na próxima convenção tivesse mais de 180 pessoas, né, do nosso ID para baixo. Então, por quê? A gente estava sempre seguindo essa frase do Cristiano Cruz, que é o número de pessoas que a gente coloca nos eventos é o nosso tamanho. E era exatamente isso, né, que a gente estava fazendo. Presencial mais online. Isso não faz parte da nossa história, porque nós chegamos a diamante sem fazer nenhuma postagem no Facebook ou no Instagram. Eu nem tinha Instagram na época, mal usava o Facebook e muito pouco também o WhatsApp. E mesmo assim a gente chegou a diamante. Então, não faz parte da nossa história para o diamante. Porém, é importante trocar uma ideia, porque é uma coisa que às vezes as pessoas estão perguntando muito. E agora? O que a gente faz? Presencial, online, o que é melhor? Melhor é os dois. O Cristiano Cruz mesmo, em algum desses eventos aí, alguns dias atrás, disse: se você apresentou online, faça um acompanhamento presencial. Se você apresentou presencial, faça um acompanhamento também online. Use as duas ferramentas. O Cristiano Cruz começou esse trabalho praticamente online e explodiu, também chegou a diamante. Eu comecei esse trabalho no presencial, 100% no presencial, também cheguei a diamante. Então, escuta, nosso negócio agora está muito maior, muito mais possibilidades. Nós temos agora o presencial mais o online. Nesse momento de pandemia foi ótimo, foi incrível, porque a gente aprendeu a fazer online. Talvez algumas pessoas, você e algumas pessoas do seu time faziam online, mas é muito pouco. Eu fiz algumas perguntas para o time e eu percebi que a grande maioria, nunca fazia online. E passou a fazer, aprendeu a fazer. Nós aprendemos a melhorar ainda mais para fazer online. Então, presta atenção na oportunidade que você tem a partir de agora. Você vai ter o presencial e mais online trabalhando juntos, ou seja, uma possibilidade de você crescer ainda mais rápido, desde que você se desenvolva nessas duas ferramentas de trabalho, presencial mais online. Aproveite essa possibilidade. Uma coisa importante quando a gente avalia se é presencial ou online é entender o seguinte: o nosso trabalho é marketing de relacionamento. Esse é o nome que define a forma como a gente trabalha, marketing de relacionamento. Por mais que a gente tenha plataformas online, estruturas digitais, é muito importante o relacionamento, o olho no olho, né? Uma média disse isso, o olho no olho, a energia, essa transmissão, essa conexão que a gente tem, que muitas vezes o presencial potencializa. Então, se você conseguir usar a facilidade, a agilidade, a rapidez do online, junto com a energia que o presencial transmite, meu amigo, você vai bombar. Você vai acelerar muito mais o seu resultado. Então, aproveite essas duas ferramentas. Não seja só online, não seja só presencial, seja completo. Seja omnichannel, não é assim a Polishop? Vários canais para chegar no seu cliente?
seja também você, Omnichannel, né? Aproveite que a gente está se desenvolvendo nessas duas ferramentas. Outra coisa importante quando a gente define comprometimento é isso aqui, ó, cabeça de empresário. O que é ter cabeça de empresário? A Juliana disse isso muito bem no começo, é fazer o que é necessário para ter resultado, sem medir esforços. Na nossa trajetória, na nossa história, nós tivemos vários momentos que a gente fez muito mais do que o nosso título. Muito mais não. A gente acha que é mais do que o nosso título, mas não. Faz parte do nosso título. Faz parte de Elite, Elite Plus, o BI, também organizar excursões para um seminário, também comprar convites antecipadamente, também realizar RA, convidar a linha ascendente, estar num outro local para aprender, também faz parte desde o seu primeiro dia. É assim que você vai trazer o seu resultado muito mais rápido. Fazer o que é necessário. E aí partir para as ações, né? A prática do negócio. Uma coisa muito importante, que muitas vezes a gente não dá tanta atenção, mas que eu acho fundamental. Uma das armas mais poderosas do nosso negócio é a nossa lista de convites. Essa aqui, ó, é realmente uma lista que a gente tinha, tá? Tá aqui, ó, né, na nossa tela, mas foi a nossa primeira lista de convidados. Vira e mexe, eu volto nessa lista aqui, ó, vejo alguns nomes e convido de novo para conversar. Muita coisa mudou nesses últimos 5, 6 anos, mas a arma mais poderosa que você tem é uma boa lista. Então, faça essa lista. É esse o nosso trabalho, conversar com pessoas, convidar os seus amigos, pessoas que você se relaciona, para conhecer o nosso negócio. Então, use essa arma. Ela otimiza o seu tempo, ela agiliza o seu trabalho. Eu acho convidar uma das coisas mais importantes. Eu não tinha muito tempo na época, também não tinha tanto conhecimento. Então, o que eu fiz? Eu foquei no passo mais simples de todo o nosso negócio, que exige a menor técnica. Qual dos 8 passos é o mais fácil de todos? O mais fácil é convidar. Convidar, você pode resumir todo o passo de convidar em uma única frase. Tem lá no Sistema Winner algumas dezenas de treinamentos de como convidar, com várias e várias dicas. É só você ligar para o seu amigo, meu amigo, o que você vai fazer hoje à noite? Uma grande empresa iniciou novos negócios, está expandindo esse trabalho, e você tem um perfil muito interessante. Ela vai fazer uma transmissão online, ao vivo, para todo o Brasil. E eu lembrei de você. Se eu te passar o link, você tem interesse em assistir? Claro que a pessoa vai falar sim. E você passa o link. Pronto! Refine isso com a sua linha ascendente. O Sistema Winner tem muitos treinamentos para cada situação, mas essa é a técnica do convite. Muito simples, muito fácil, rápida, objetivo e com motivação, com vibração. Então, o que eu fiz no começo? Eu foquei muito em convidar, porque era fácil. Eu podia fazer 5, 6 convites em um único dia, em apenas 20, 30 minutos. Muitas pessoas chegam para mim, Eric, poxa, eu não estou tendo tempo para apresentar plano. Tira o foco de apresentação. A apresentação, de fato, leva lá 40, 50 minutos, 1 hora. Só que o mais importante é você convidar. Convida primeiro. Se a pessoa fala assim, quero ver o plano, você se vira, meu amigo. Se você puder apresentar, ótimo. Se não, você direciona para o Sistema Winner, para as apresentações que a sua linha ascendente eventualmente realizam também, ou, num caso, em uma parceria com o seu patrocinador, com a sua linha ascendente, vocês podem trabalhar junto em uma apresentação, de repente, que ele esteja fazendo, uma RF online, não é? Fechada, talvez ele abra também para o seu convidado, porque naquele momento você não pode. Mas faça o convite. E se preocupe com a apresentação depois. E isso torna o processo muito mais fácil, porque convidar é muito fácil. Em 30 minutos você faz talvez 10 convites com uma boa lista. Então ela é muito importante. Outra coisa importante, defina rotinas de convite. Defina uma rotina. Qual é o horário que você vai convidar? Eu tenho a rotina de fazer convites logo após o almoço. Eu almoço, né? Quando eu volto para o trabalho, eu fico lá uns 20, 30 minutos, né, fazendo contatos e convidando. Isso faz com que meu dia fique mais organizado, fique mais fácil desenvolver
todos os demais passos, porque eu já tenho o horário de fazer convite. Então, números e rotina. Faça convites. Foque em começar fazendo convites. Se você continuar fazendo 5, 6 convites todos os dias, durante um ano, eu tenho certeza que ou você será um diamante ou vai estar muito próximo disso, tá? Então, isso é um grande foco. Parta logo para as apresentações, assuma o perfil apresentador. Você não precisa vir para o negócio sendo apresentador. Você não precisa fazer cursos de técnicas de apresentação. Apenas modelando o Cristiano Cruz, alguns apresentadores da linha ascendente, vendo as apresentações do Sistema Winner às 15, às 21 horas, é mais do que o suficiente, muito mais do que o suficiente para você aprender. E você praticando, fazendo, você vai estar se desenvolvendo, se aperfeiçoando na sua apresentação. Mas o importante é você assumir a importância de se desenvolver como apresentador. Eu tenho medo de apresentar. Amigo, sabe que nesse negócio você vai precisar apresentar. Então, se desenvolva. Não dói, é gostoso. Depois que você começa a apresentar, você vai amar. Eu adoro o momento que eu estou apresentando. Para mim é muito bacana, é muito importante, eu gosto. Porque eu não tive, eu tive medo, mas muito mais coragem de começar, de fazer as primeiras apresentações. O Rodrigo Gardini fez as primeiras apresentações para nós, e logo no nosso terceiro, quarto dia, eu já estava assumindo a apresentação, fazendo, errando, mas a cada dia me tornando melhor, né? Outra coisa importante, é o plano, não é o plano. O que eu quero dizer com isso? Uma das coisas importantes da apresentação, além de todas as formalidades, saber bem o conteúdo, é você colocar isso aqui, ó, energia, vibração, brilho nos olhos. As pessoas não estarão com você simplesmente porque você fez uma apresentação técnica, mas sim porque você colocou emoção. Mostrou que você, de fato, quer essa pessoa junto com você nesse negócio. E isso vai te trazer muitos mais resultados. Então, na apresentação, o que eu posso dar como dica é se aperfeiçoe, se torne um profissional na apresentação, nem que isso leve algum tempo, mas a cada dia você vai estar melhor e coloque muita vibração, energia, muita força positiva, que o seu convidado, com certeza, vai te dar uma decisão de começar. Tá? Outra coisa, seja o melhor vendedor de planos. Eu achei fantástico quando o Cristiano Cruz, num desses eventos, disse: eu sou vendedor? Sim, sou o melhor vendedor de planos. Então, se aperfeiçoe. Leia livros, existem técnicas para você fazer vendas. Não é? Se aperfeiçoe na técnica de vendas, não tenha medo. A Juliana disse muito bem, a gente precisa desenvolver as habilidades de um bom vendedor. Isso é fundamental para que você faça boas apresentações. Outra coisa importante, né? Construa um grande time. Talvez você chegue a Rubi sendo o único apresentador, mas você não vai passar disso sendo o único. Desenvolva, ajude, estimule. E como que desenvolve? Tem que segurar na mão? Não. Coloque o seu convidado, o seu novo empreendedor, para apresentar muito rapidamente. Ajuda ele a melhorar, assista algumas apresentações, vai lapidando a apresentação dele. Mas ajude, construa um time de apresentadores. Isso vai te dar a liberdade que você precisa para que você possa abrir novas laterais e possa continuar construindo o seu trabalho. Nosso trabalho aqui não é para ficar fazendo para os outros, não. É só orientar, colocar no caminho para que ele se desenvolva. Então, construa um time de apresentadores. Né? E no fechamento, o que é importante? Qual é o objetivo do nosso negócio? Fechar parcerias. Fechar parcerias, o fechamento do nosso negócio é principalmente você ouvir, né, e ser um consultor, muito mais do que apresentar o plano de novo. Fechamento é fechamento, não é hora de trazer novos argumentos, não. Fechamento é a hora de você concluir, chamar o seu convidado, o seu amigo, para fazer uma parceria de trabalho o resto da vida, convidar ele para fazer viagens, convidar para ele ter uma vida extraordinária. Não tenha medo de ter um tom de agressividade no fechamento, por quê? Porque é disso que você vai, é isso que vai transformar a sua vida. Não é para isso que você começou? Isso só vai acontecer se você, de fato, decidir fazer, de fato, buscar as parcerias. Quando eu falo agressividade, entre aspas, não é? Tenha respeito, tenha ética, mas seja agressivo no seu fechamento. Quando você entra numa loja de carro, o vendedor fala no final: não, vai lá na loja da Chevrolet, na Ford, está tendo promoção, não compra agora o seu produto, não.
Vai lá, pensa, vai para casa pensar, depois você volta aqui, o que vai acontecer? Esse cliente nunca mais vai voltar. Então, seja agressivo, assim como os bons vendedores fazem, porque é isso que coloca dinheiro na casa deles todo mês. Quando você entender isso, você vai entender a importância de ter esse tom de agressividade, com todo respeito, ética, né? Pelo seu convidado, mas que você chame sim o seu convidado a iniciar um novo negócio. Um bom vendedor também, falando de fechamento, não é aquele que quebra as objeções, mas aquele que as evita. Então, uma dica muito importante, quando você estiver fazendo a apresentação e no fechamento, como eu disse, não é você só chegar lá e a pessoa vai tendo objeções e você vai quebrando. As evite, é muito melhor. É a melhor estratégia. Conheça bem seu convidado. Vai lá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, conheça quem ele é, pergunte para algumas pessoas antes da apresentação. Faça boas perguntas antes da apresentação para conhecer o momento dele. Qual é a dor que esse convidado tem? E o que estimula ele a ter maiores resultados? Sabendo disso, você faz uma apresentação já quebrando as objeções. Então, evite as objeções e não só quebre as objeções. Outra coisa importante também de um bom vendedor no fechamento e no acompanhamento. O bom vendedor não é aquele que só vende, e sim aquele que conquista um cliente. Então, se não foi feito um fechamento, se a pessoa não fez o cadastro na hora, não fica forçando a barra, não, meu amigo. Conduza ele para os próximos passos. O passo não chama fechamento e acompanhamento? Pois é, faça um bom acompanhamento. Faz parte do processo. Eu não tomei a decisão, aliás, a gente tomou a decisão, mas o nosso cadastro não foi no mesmo dia. Foi no dia seguinte. E o seu, como foi? Então, existe um processo. E o bom vendedor trabalha bem todo o processo, todo o ciclo de sucesso, tá? Não fica aflito se o cara não fechou ali na hora. Conduza bem, com tranquilidade, com segurança, com convicção para o próximo passo. E a gente começou, aí sim, o projeto Diamante, né? O projeto Diamante nosso foi com grande atitude. O projeto Diamante não é só ser diamante, né? Mas é ter atitude desde o começo. Foi assim durante toda a nossa história, de muito trabalho, de muito comprometimento e principalmente aconselhamento. Por alguns altos e baixos do nosso negócio, num desses vales, num momento de baixa, a gente procurou nossa linha ascendente e o conselho que a gente teve foi o seguinte: vamos trabalhar, vamos ser Golgéria, vamos ser Quick Diamond. É assim que você vai chegar a diamante. Esse tem que ser seu projeto diamante. Trabalhar sem desculpas, assumir para você com muito profissionalismo, com cabeça de empresário, né? Fazendo as coisas acontecerem com muita persistência. Vai ter altos e baixos, mas você vai ser persistente até chegar lá. Isso é muito importante. Esse é o projeto Diamante. Fazer com muita consistência, sem trabalhar muito uma semana, na outra semana querer dar uma descansadinha. Não funciona. Consistência. Foi quando, durante esse processo, a gente chegou a Quick Diamond. Com persistência, com consistência, chegamos a Quick Diamond. Foi um caminho, quase que um pé, para a gente chegar a diamante. Continuamos a fazendo, com muito trabalho em equipe. Lembra que eu disse para você sempre acionar a sua linha ascendente? Foi o que a gente fez. Eu era um Esmeralda Plus, uma cidade distante do interior de São Paulo, liguei para o Cristiano, a gente vai encarar aqui um seminário em Lins, não sei o que vai dar, tá junto? O Cristiano falou assim, com muito prazer. Pegou o carro dele, claro, com uma Mercedes, é diferente, né? Mas ele veio lá de Floripa até Lins, não sei quantos mil quilômetros, para realizar o nosso primeiro seminário. Nós éramos Esmeraldas Plus, tivemos toda a orientação do Rodrigo, do Léo, do Fred, mas nós encaramos isso junto com outros empreendedores que também já estavam conquistando, né, fazendo com muito empenho. Nós realizamos nosso evento e esse era o nosso projeto Diamante. Assumir essa responsabilidade, com algumas renúncias. Essa aqui, ó, é uma foto, a gente chegando 00:30 de uma reunião, sei lá, em alguma cidade aqui, próximo ou distante de Lins. Chegando tarde, e no dia seguinte eu trabalhava ainda. 8 horas da manhã, já estava tudo funcionando na minha empresa. Eu chegava lá 7:30, 7:45, todos os dias, inclusive no dia seguinte a essa foto. Renúncias. Fez parte da nossa história, do nosso caminho para diamante. E a gente continuou. E o diamante foi chegando, com muito foco, com muito trabalho, né? Até que chegou a grande conquista.
o nosso diamante chegou, foi muito bacana, muito comemorado, suado, né? Com muita emoção, chegamos ao diamante, né? Reconhecidos, inclusive, num grande evento. Muito bacana, né? Chegamos a diamante, depois de tantas atitudes, né, positivas, uma atitude de diamante que a gente teve lá atrás como empreendedor, em 10 meses chegamos a diamante, não paramos por aí, porque não era o nosso objetivo final, era apenas uma das etapas, um dos capítulos da nossa história. Continuamos trabalhando, chegamos a duplo logo em seguida, continuamos trabalhando por um bom tempo, né, com vários desafios, chegamos a triplo, e continuamos trabalhando com a mesma persistência, com a mesma atitude lá de empreendedor, chegamos a triplo diamante black. E vamos continuar com essa mesma atitude, né, com o presencial, com o online, com os desafios que a gente tiver pela frente, nós vamos chegar a triplo diamante crown. Eu tenho certeza que isso não vai ser o fim, porque o nosso desafio, depois de chegar a triplo diamante crown, é trabalhar para que muitas pessoas, Brasil afora, mundo afora, também chegue a isso, né? Tenha também uma vida transformada, né? Esse foi o nosso caminho, um caminho sempre de muita gratidão. Não é mesmo, Juliana? É isso aí. Tudo é gratidão. Os nossos desafios, as dificuldades, as situações, tudo foi importante para que nós chegássemos até aqui. Então, tudo é gratidão, as coisas boas, as coisas ruins. Quando a gente tem esse hábito, quando a gente desenvolve esse hábito de agradecer, de certa forma, isso retorna também, né? A lei do retorno, ela é composta pelo aquilo que a gente dá para o universo e ele também retorna para a gente. Então, tudo é gratidão. Gratidão pelas histórias vividas, por todos os momentos, pelo apoio e compreensão da nossa família, dos nossos familiares, das pessoas que nos ajudam, nos apoiam. Quando a gente tomou aquela decisão lá de começar com um compromisso para valer, foi super importante conversar com essas pessoas aqui, ó. Foram as primeiras pessoas que nós conversamos, né? Com o João, principalmente, que na época ia fazer 5 anos, então era um bebezão, ele precisava entender que a rotina tinha mudado. A gente não ia chegar em casa às 7, 8 horas da noite e ia ficar com ele, como era até então. A gente ia chegar às 7 horas e ia sair para outros compromissos. Então, ele sentiu muito também, tive que buscar ajuda de psicólogo, de psiquiatra, para orientar a gente nesse caminho, né? Então, se preciso for, busque ajuda. Se você não conseguir sozinho, né, com os seus estudos, com o que você está aprendendo, busque ajuda de um profissional para ele te orientar, te ajudar na sua mudança nesse caminho, né? Vale a pena, tudo vale a pena. Então, apoio e compreensão pelas histórias de amizade, quantas histórias, quantas pessoas nós conhecemos, quantas vidas misturadas com as nossas vidas. O empreendedorismo, ele faz isso, ele transforma as nossas vidas e a vida de tantos outros, né, a partir das nossas decisões. Então, muita gratidão a isso, muito aprendizado com cada um deles, pelas viagens, pelos momentos que nós vivemos. Já foram 16 viagens aqui no canal, viajamos já a alguns continentes do mundo, os melhores hotéis, restaurantes, maravilhoso. Eu não consigo descrever o que nós já vivemos aqui e o que nós já sentimos. Em cada uma dessas viagens, nós encontramos um pedacinho da gente que estava guardado lá, né? Que estava lá naquele local. Então, foi surreal, foi maravilhoso, foi exclusivo. Os reconhecimentos aqui, eles são como todo o nosso canal. Eles são de qualidade, eles são exclusivos e eles são inovadores. Muita gratidão pelas histórias inimagináveis. Qualquer um pode. O dia que nós subimos nesse palco para receber a chave dessa Mercedes das mãos do João Apolinário, eu tive a convicção
que qualquer um é capaz de qualquer coisa, qualquer um pode. Porque nós começamos do zero, sem experiência alguma, sem nunca trabalhar com esse modelo de negócio. Eu, principalmente, né, como dentista, nunca tinha saído das quatro paredes de dentro do meu consultório. E olha onde nós nos permitimos chegar. É uma permissão, a gente tem que se permitir ser lapidado, se permitir passar por esse processo de transformação. Esse negócio transformador transformou as nossas vidas. Quando nós iniciamos, nós nem sabíamos que tinha Mercedes. Nem fomos saber disso depois, meses depois. E olha onde esse negócio pode nos colocar, né? Pode nos levar. Então, qualquer um pode. Aqui significa quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de estrada que nós rodamos aí durante esses 6 anos, ajudando, orientando, apoiando, iniciando novas redes, começando de novo, indo em RAs, que era só a gente que estava lá, não tinha nem empreendedor lá, né, debaixo de chuva, andando 200, 300 quilômetros para chegar lá, só eu estava lá, né, não tinha nem empreendedor estava lá. Então, é muito comum essas histórias dentro do nosso canal, isso é normal, faz parte do dia a dia, assim mesmo, né, então tudo faz parte, para que um dia você possa também ser reconhecido dessa maneira. Gratidão pelos milhões de histórias, né? Histórias vividas, histórias sentidas, milhões de decisões que nós tomamos ao longo do caminho. Já fazemos parte do clube dos 2 milhões em bônus acumulados. Nunca imaginamos isso, né, Eric? Eu, como dentista, trabalhei quase 20 anos dentro do meu consultório e não tive esses resultados em quase 20 anos de profissão. Investi mais de 300 mil na minha profissão como dentista, imagina? E não tive esses resultados que nós tivemos aqui em 6 anos. O que nós vivemos em 6 anos aqui, nós não vivemos em 20 anos de história aí fora. E qual é o segredo dessa história? O segredo é trabalho. É trabalho, não tem outro caminho. O segredo são os 8 passos, sonho, compromisso, até chegar à duplicação. O ciclo, a roda, ela só gira quando a duplicação consegue realmente dar a mão para o sonho. Quando a duplicação se conecta com o sonho. Se você trabalha incansavelmente, mas você não duplica o que você faz não tem duplicação, só você faz, não adianta. A roda não vai girar, o ciclo não vai girar. Vai ficar dando murro em ponta de faca, vai cansar, vai se desmotivar, né? Vai ser um trabalho exaustivo. Então, só quando existe duplicação, o que você faz, todos possam fazer. E aí sim a duplicação faz com que o ciclo, com que a roda gire, dando a mão para os sonhos. E essa é a nossa frase. O importante, o que importa, é o seu sim. Sim para o conhecimento, sim para as novas competências e sim para a história que irá se iniciar a partir de você. Não importa a decisão dos outros. Se os outros vão querer, se os outros vão fazer, se os outros vão no evento, se os outros compraram convite, se os outros consomem produtos, o que importa é o seu sim. É o seu sim diário, porque você quer construir, porque você veio determinado aqui a seguir dentro do seu objetivo. E qual é a história? Qual é a história que você está escrevendo? Nós contamos aqui um pouco da nossa história, compartilhamos um pouco. É lógico que 6 anos de negócio tem muito mais, né? Graças a Deus. Mas contamos um pouco da nossa história. E você? Qual é a história que você já tem para contar? O que você gostaria de contar? Qual é a história que você vai começar a contar a partir de hoje? Né? Qual é a história que você já tem? Mas o mais importante, qual você vai começar a contar a partir de hoje? Como vão ser os novos capítulos? De que forma vão ser esses novos capítulos na sua história? Então, que um dia nós possamos ouvir a sua história também, ouvir os capítulos da sua história. Vai ser um prazer imenso, é o que mais a gente quer, né? Que as pessoas possam sentir e ter essa gratidão, esse orgulho tão grande como nós temos aqui por esse negócio, por esse canal, pela história que transformou na nossa vida, na vida da nossa família, dos meus pais, do meu irmão, dos nossos amigos, a história de transformação da vida do João, nosso filho. Ele faz parte dessa transformação também, ele precisou aprender tantas coisas e cresceu tanto, amadureceu tanto. E o mais precioso que nós construímos aqui, né, Eric, é a nossa liberdade. Isso realmente não tem preço. Nosso negócio vai com a gente onde a gente estiver,
liberdade de escolhas e principalmente pela liberdade de escolhas da vida do João, do nosso filho. Ele é uma criança, mas ele já é um homem livre. Nós já podemos garantir que ele é um homem livre. Pessoal, foi um prazer muito grande. Muito obrigada por essa tarde, por esse momento, pela oportunidade de a gente estar aqui aprendendo. A gente aprende muito mais do que ensina sempre. E muito obrigada por isso. Muito obrigada a toda a nossa linha ascendente, né? Por toda a ajuda, por todo apoio, compreensão, orientação. Fiquem com Deus. Um ótimo mês, um ótimo fechamento para vocês. E nos vemos aí na próxima seminário.